Olá, queridos irmãos, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Novamente nos é apresentado o Evangelho de João. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade e o que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Nesse diálogo entre Jesus e os judeus, é interessante que ele se apresenta como o libertador. Mas para isso há a necessidade de aderir à fé nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade do Evangelho. O Evangelho, a partir do momento em que a pessoa vive o Evangelho, ou pelo menos busca viver o Evangelho, ela é libertada do pecado, porque ela começa a ter o poder de identificar na sua vida aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser extirpado, ou seja, aquilo que precisa ser cortado da sua vida. Por isso que Jesus diz que a verdade liberta, porque aquele que serve o pecado e segue o pecado e pratica o pecado, ele se torna escravo do pecado. A partir do momento que eu sigo o Evangelho, eu simplesmente me afasto do pecado. E aí o que acontece? Eu me torno livre, porque o pecado não mais me seduz, o pecado não mais me escraviza. O problema do povo hebreu é que ele ficou preso às suas tradições. E isso o cegou de tal forma que eles não conseguiram ver em Jesus o libertador, o prometido de Israel, o Messias, aquele que foi prometido através dos profetas, entre eles e principalmente Isaías. Jesus é apresentado na profecia de Isaías, nos livros do profeta Isaías, como o servo sofredor, aquele que assume condição humana para servir a todos e morrer por todos. Tanto que na frase de Caifás, quando busca de prender Jesus, ele diz: é melhor que um homem só morra do que todos pereçam. Realmente, cumprindo a profecia de Isaías, Jesus dá a vida pela libertação da humanidade, a fim de que a humanidade não morra mais através do pecado. Morrer de que forma? A morte eterna, porque o pecado mata o espírito e através da morte do espírito a pessoa perde a vida eterna. Por isso que Jesus diz: vós os tornareis livres, porque o Evangelho é vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, aquele que segue o Evangelho, aquele que adere a Jesus através de uma fé consciente e viva, ele se liberta dos pecados. Por quê? Porque através dessa fé ele pode buscar uma confissão e se libertar dos seus pecados mortais. Através da fé,
ele vai buscar viver o amor nas suas relações, o que não é algo fácil de ser vivido, sem dúvida nenhuma. Mas o cristão, ele busca viver isso, e ao buscar viver isso, ele se fortalece a cada dia. Ele dá um passo para frente, muitas vezes pode dar 2 para trás, mas uma hora ele vai engrenar e somente caminhar para frente. Através de um aprendizado, através de um crescimento na fé. Por isso que o povo hebreu, que se orgulhava tanto de dizer que eram filhos de Abraão, na verdade não eram filhos de Abraão. Eram filhos do mal, do homicida, daquele que nega a presença de Jesus no meio dos homens. Porque o próprio Abraão, que é o pai da fé de todos nós, ele seguiu muito bem e fielmente as promessas que Deus lhe tinha feito. Assim, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a viver esta fé em Jesus Cristo na nossa vida. Devemos fazer essa também, assim como tantos outros fizeram ao longo dessa trajetória de 2000 anos da Igreja de Cristo. Nós também somos chamados à adesão a esta fé, a esta promessa de liberdade que o Evangelho nos traz. É vivendo o amor, é vivendo o Evangelho, é vivendo essa fé em Jesus Cristo que nós alcançamos o perdão de nossos pecados e que nós nos tornamos livres. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.